Amados, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos para, nesta noite, mais uma live, onde nós estaremos estudando a Palavra de Deus e estaremos aqui aprendendo de Jesus, aprendendo da sua Palavra. E hoje aqui estou eu, pastor Geraldo Márcio Elias, juntamente com o nosso irmão Eliasib Nascimento. E nós vamos nesta noite juntos nos alegrar na presença do Senhor. Você que está aí nos assistindo pode participar, os amados irmãos lá do comando de oração, eu creio que estão assistindo, né? E você que está assistindo pode mandar o seu comentário, pode mandar o seu pedido de oração e participar assim. Lembrando que nós todas as manhãs nós temos a nossa live matinal às 8 horas da manhã. Aqui estamos com a nossa live e todas as terças, sextas, domingos pela manhã e pela noite, nós temos a live aqui da nossa igreja, da nossa congregação do bairro das Malvinas, da Valdaí Pequeno de Melo, número 280. E hoje estou aqui e estarei com vocês eu creio que até o final do ano, né? Estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Lembrando também aos amados que hoje nós estaremos estudando aqui um assunto muito importante, quando aquela pergunta que foi feita por Pilatos: que farei do Jesus chamado Cristo? Nós vamos falar a respeito de decisões, nós vamos mostrar quando Pilatos foi confrontado a respeito de Jesus, e vamos falar também da decisão que o povo tomou, a decisão errada, mesmo que Pilatos tentou defender, né? Então nós vamos mostrar esse texto, mas a partir da próxima sexta-feira nós estaremos ministrando estudos a respeito da família. Nós estaremos fazendo estudos maravilhosos, serão uma sequência de estudos a respeito da família. E agora nós vamos orar a Deus, pedir a Deus que nos dirija, que nos abençoe. Você, aonde você está, também ore para que Deus possa nos abençoar de uma maneira toda especial. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, neste momento nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai, por este momento de oração na Tua presença. E lhe pedimos, Senhor, abençoe agora cada pessoa, Senhor, cada lar, cada família representada. Abençoa, meu Deus e Pai, o nosso irmão Eliasib, o diácono Eliasib aqui do nosso lado. Abençoa a família, Senhor da glória, a nossa família e todas as famílias representadas por aqueles que estão neste momento, Pai, conectados conosco, se alegrando na presença do Senhor Jesus. E nós vamos agora fazer uma leitura da palavra de Deus no capítulo 18 de João, do verso 28 ao 40, e lembrando os irmãos que nós estamos transmitindo pelo Face de Noemi do Nascimento Elias e também pelo meu Face, pastor Geraldo Márcio Elias, né? Os irmãos podem participar, mandar a Noemi está ali fazendo o trabalho de secretária, né? Então os irmãos podem mandar o seu comentário, né? O seu pedido de oração, os irmãos que estão participando, né? Eu não sei, eu falei agora há pouco o irmão Marcos, lá do Rio de Janeiro, que ele assiste às lives, eu convidei ele para assistir essa agora também, não sei se ele está conosco, mas nós vamos então ao estudo da palavra de Deus, começando com a leitura da palavra, capítulo 18, do 28 até o 40. Vamos ler aqui, diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem?
Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Eles então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Amados, aqui a palavra nos fala, o título desse estudo é: o que eu farei do Jesus chamado Cristo? A vida ela é feita de decisões. Você é escravo da sua liberdade, você é obrigado hoje a tomar uma decisão. Neutro ninguém pode ser. Quem não é por Cristo é contra Cristo. A palavra de Deus: quem não é por nós é contra nós. Os indecisos decidem-se contra Cristo. Pilatos passou para a história como um homem covarde, que tentou se esquivar de tomar uma importante decisão em sua vida. Ele foi convencido da verdade, mas não teve coragem de assumir a verdade. Ele foi confrontado por Cristo, mas a despeito de ter conhecido a verdade, negou a Cristo e o entregou para ser crucificado. Então, amados, Pilatos, ele é confrontado por 3 fatos. Primeiro, ele é confrontado pela verdade acerca de Jesus, pela realeza de Cristo. Nosso irmão Eliasir vai ler Mateus capítulo 27, no versículo 11, depois Lucas 23, verso 3. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Lucas 23, versículo 3, vai ler também. Nós vemos aqui, nós lemos no início João, Evangelho de João, e nós citamos aí em Mateus 27, onde é mais ou menos o mesmo que nós vimos em João, e vamos ler agora Lucas 23, no versículo 3. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Pilatos, ele estava diante do rei dos reis, diante do rei dos judeus, está diante daquele que é o Senhor absoluto do céu e da terra. Ele está diante de alguém que é maior do que César, maior do que Roma. Glória a Jesus. Pilatos está diante de alguém a quem todo joelho irá se dobrar, se deve dobrar tanto no céu como na terra. Aquele que veio e que um dia voltará, conforme ele mesmo prometeu. Mas para o ter como rei dos reis, como rei dos judeus, como rei da glória, quando ele vai voltar como rei da glória, e no entanto ele está aqui presente.
ele se faz presente e o homem tem a oportunidade de aceitá-lo ou de negá-lo. Ele tem a oportunidade, ele pode escolher uma coisa ou outra. Deus deu ao homem o direito da escolha, aceitar ou negar. Então, rejeitar, mas não deve negar de maneira alguma, pela realidade da divindade de Cristo. Leia aí, Eliasib, João 19, o versículo 7, o 8 e o 9. Os judeus disseram a Pilatos que Jesus devia morrer, porque a si mesmo se fizera filho de Deus. Leia aí. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Amém. Ele não está diante de um homem comum. Ele está diante daquele que é o Filho de Deus, o próprio Deus. O silêncio de Jesus, ele fez com que Pilatos pensasse mais seriamente, porque qualquer uma das pessoas iriam afirmar, né? Mas ele estava ali diante do Filho de Deus, diante do Criador do universo, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode dar a vida eterna, e diante dele ninguém pode ficar neutro, não pode haver neutralidade diante de Jesus. O homem precisa de aceitá-lo, porque a indecisão é negar. Quando alguém fica indeciso a respeito de Jesus, ele já está negando a Jesus. Mas ele precisava, glória a Jesus, ele estava ali diante de Jesus, diante do Filho de Deus, e ele estava ali diante do rei, daquele que representava o reino espiritual. Vê ali João 18, 36, aliás. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Jesus representava um reino que não é deste mundo. Glória a Jesus. Ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus anjos viriam e pelejariam pelo meu reino. Ninguém pode destruí-lo por uma conspiração, ninguém pode tomar o reino de Deus por assalto, ele não pode ser derrotado. O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e ele mesmo disse que ele também não era do mundo. Então quem pode fazer parte deste reino? Somente aqueles que creem, que aceitam e que nascem de novo, porque se não nascer de novo, jamais poderá entrar no reino de Deus. Pilatos, ele é confrontado por mentiras a respeito de Jesus. Pilatos compreende que as acusações contra Jesus são falsas. Ele estava naquela posição de rei ali, na posição que ele estava, né, de governo. Ele tinha experiência quanto às pessoas. Para Marcos 15, vê aí, aliás, Marcos 15 primeiro, nós vamos encontrar quando a palavra de Deus mostra que havia um complô, uma conspiração contra o mestre. Marcos 15 primeiro. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então nós vemos ali que eles entraram num conselho de mentiras, para entregar a Jesus.
A motivação da acusação contra Jesus foi a inveja. Mateus 27, 18. A inveja, unicamente as autoridades judaicas estavam em trevas, não por falta de luz, mas por falta de olhos. Eles não viam, eles estavam cegos pela inveja, não queriam reconhecer que Jesus era o Messias. A religião judaica estava cega à verdade, e até hoje os judeus ainda esperam o nascimento de Jesus. Nós esperamos a volta, nós esperamos o retorno, mas eles esperam ainda ele nascer, porque para eles não se cumpriu a profecia de Isaías, mas nós cremos. Então, a acusação contra Jesus foi a inveja. Lê aí, Eliasir. Ele sabia que, por inveja, o tinham entregado. O próprio Pilatos entendeu isso. Ele sabia que era por inveja contra Jesus, e ele sabia que a declaração, que a acusação que eles faziam contra Jesus era uma declarada mentira. Lucas 23, versículos 1 e 2. Era uma declarada mentira a acusação. Eles acusavam Jesus de perverter a nação, de alvoroçar o povo. Vê aí, Lucas 23, 1 e 2. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então nós vemos que eles levaram a acusação a Jesus de perverter a nação, de alvoroçar o povo com seus ensinos, de ser um agitador, e tinham uma acusação política, acusavam Jesus de proibir pagar tributo a César, né? A Bíblia mostra que Jesus, quando perguntaram a Jesus se devia pagar tributo a César ou não, Jesus disse: traz aí a moeda. Pegou a moeda, disse: o que está escrito? De quem é essa efígie aqui na frente da moeda? Aí disseram: de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, Jesus nunca mandou que não pagasse tributo a César. Quando vieram cobrar o tributo de Jesus falaram com Pedro, e Jesus, pela lei e pelos princípios, ele não deveria pagar imposto, porque ele era da linhagem de Davi. E da linhagem de Davi, ninguém da linhagem de Davi deveria pagar imposto. Mas quando vieram, Jesus disse para Pedro: Pedro, pega o seu anzol, vai lá no mar, na mar da Galileia, e joga o seu anzol. Você vai pegar um peixe. Quando ele pegou o peixe, não sei o tamanho do peixe, né? Só sei que o peixe teve trabalho para engolir uma moeda, né? Uma moeda que passou pela garganta do peixinho, né? Então, quando Pedro abriu, lá estava: ele disse: paga por mim e paga por ti, né? Ele não somente pagou por ele, como pagou também por Pedro. Então, meus irmãos, era uma declaração, uma acusação política, religiosa. Acusavam Jesus de autoproclamar o Cristo, como se Jesus tivesse mentido quando ele afirmava que ele era o Cristo. E eles tentavam destilar o seu veneno para desacreditar as pessoas de Jesus, os milhares e milhares de seguidores, a quem, então, naquele momento, a quem ouvir? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ou a voz daqueles que cegamente conspiram contra a verdade? E isso levava a Pilatos escolher. Qual é a sua escolha, Pilatos? O que você vai seguir? Qual a escolha, povo, que se dizia povo de Deus? É preciso tomar uma decisão. Nós não podemos ficar cocheando entre dois caminhos. Nós não podemos ficar cocheando para lá e para cá. Nós temos que tomar uma decisão.
E Pilatos, quando ele ouve Jesus, ele chega para os judeus, Lucas 23, verso 4. Não precisa de ler isso não, Eliasib. Você prepara aí 23, 14 e 15. O 4 é uma frase bem conhecida, quando ele diz assim: não vejo nele crime algum. Jesus disse: eu não vejo crime nele, porque ele viu a inocência de Jesus. Agora vê Lucas 23, 14 e 15. Disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Amém. Não achei nele crime, nem crime algum. Pela terceira vez ele perguntou: que mal fez ele? No verso 22. Que mal fez ele? Nada achei contra ele para condená-lo à morte. Pilatos, ele tenta defender a Jesus, mas o que ele precisava não era de defender, era de decidir, né? Era isso que ele precisava, de uma decisão. Muitas vezes tem pessoas que se dizem amigas do Evangelho. Não existe isso. Quem é amigo do Evangelho? Jesus disse: eu não vos chamo vocês mais de servo, eu tenho que chamar de amigo. O amigo é aquele que realmente se decide, toma a decisão ao lado de Jesus. Então nós vemos aqui que Pilatos, ele se dispôs a defender. Em Marcos 15, no verso 14, vamos ler aí. Eu gosto de ler os versículos para que os irmãos, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Os irmãos em casa também podem abrir as suas Bíblias, né? Os irmãos em casa também podem acompanhar, isso é muito bom. Você ir acompanhando a leitura, lendo os versículos junto com a gente, marcando, né, uma canetinha ali, ó, marca embaixo, grifando. Se não quiser uma caneta para não ficar feinha a Bíblia, pega ali um marca-texto, né, aliás, tem gente, eu vi a Bíblia de um irmão aqui da igreja, viu? Não vou citar o nome dele não. A Bíblia dele é uma coisa linda, viu? Ele grifa com marca-texto vermelho, amarelo, vai ficando uma coisa linda, né? Mas isso é muito bom, é sinal que está lendo, examinando a palavra de Deus. Vê aí, 15, 14. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Amém. Então o que nós vemos? O povo gritava: crucifica. Mas Pilatos, ele defende Jesus, mas não se rende a ele. Ele precisava de se render. Existem muitas pessoas que defendem, mas não se rendem, fica resistindo. Ele viu que Jesus era inocente, ele disse: eu não vejo nele crime algum. Ele disse para ele: olha, apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas eu interroguei na presença de vocês e não encontrei nele nenhum crime. Que mal fez ele? De nada achei contra ele para condená-lo. Mas, amados, ele continuava defendendo, mas ele mesmo não se rendia. Ele defende Jesus, ele defende a verdade, mas não aceita a verdade. Nós conhecemos muitas pessoas que defendem, né? Que se dizem amigos do Evangelho, que muitas vezes até conhecem parte da palavra, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí então chega o momento em que Jesus faz a pergunta, Mateus 27, 22. Ele faz aquela pergunta para eles, aquela pergunta decisiva, que lá dentro ela estava falando também para ele. Aquela pergunta ele fez para o povo, mas ela era mais para ele do que para o povo. Mateus 27, 22, aliás.
Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que farei então do Jesus chamado Cristo? Você não pode transferir a decisão. A decisão, ela é sua. Você não pode transferir para o povo. Pilatos perguntou para o povo: o que eu vou fazer? O que farei então do Jesus chamado Cristo? Qual deveria ser a resposta? Aceite-o, entregue sua vida a Ele, né? Mas ele transferiu para o povo a decisão. Nós não podemos transferir decisão. Você não pode, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho pode tomar essa decisão por você. O que você fará do Jesus chamado Cristo? Vai recebê-lo ou vai rejeitá-lo? Então, meus amados, Pilatos, quando ele estava ali ainda naquela decisão, aquela indecisão, querendo passar a responsabilidade para o povo, e o povo já tinha gritado: crucifica-o, solta-nos Barrabás. E a Bíblia diz que Barrabás era um assassino, um salteador, melhor dizendo. Então Pilatos, naquela batalha muito grande, ele recebe uma intervenção familiar. Mateus 27, 19. Ele é alertado por sua mulher. Quando uma pessoa da família, né? A família muitas vezes, ela interfere nas nossas vidas e muitas vezes nos ajudando a tomar uma boa decisão. E a mulher de Pilatos, veja aí o que foi a passagem, Mateus 27, 19. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então ela disse: não sofra por esse justo. Ela também, lá onde ela estava, certamente assistindo à distância, no meio do povo, ela reconhecia Jesus como justo. Muito padecia por esse justo em sonho. Não foi simplesmente um sonho que a mulher de Pilatos teve, foi revelação. Mas ele estava ali, né? Naquele momento, Pilatos, ele nem através da mulher, ele é ainda mais pressionado. Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Deus revela à sua mulher que Jesus Cristo era justo. Ele está tendo mais uma chance de se render à verdade. É mais uma trombeta soar fortemente nos seus ouvidos. E Pilatos, ele é confrontado pelo próprio Jesus. João 19, verso 9 até o 11, aliás. Glória a Jesus. Jesus já dissera para ele que o seu reino não era desse mundo. Jesus já dissesse para ele que se ele quisesse, ele chamava os seus ministros para o defender, os seus anjos, mas agora o próprio Jesus o confronta mais uma vez. Leia. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. O meu reino não é deste mundo. Jesus agora dissera que a ele, que o seu reino não é deste mundo. Jesus dissera que nasceu para ser rei. Jesus já reafirmara que era o próprio Filho de Deus. Jesus já o alertara de que a autoridade de Pilatos vinha de cima do céu. Jesus tinha permitido, Deus tinha permitido. Jesus já dissera que para ele, que quem o entregar em suas mãos tinha ainda maior pecado do que o pecado de Pilatos em julgá-lo. Jesus alertou você muitas vezes
Muitas vezes você é alertado, o que você vai fazer? Quantos que estão me ouvindo agora, muitas vezes fecham o seu coração, mas Pilatos, ele tenta esquivar da sua responsabilidade, ele tenta esquivar do fato de se entregar a Jesus. E Pilatos tenta se esquivar da sua responsabilidade, e nós vamos ver 7 tentativas de Pilatos querendo esquivar-se da sua responsabilidade. São 7 tentativas querendo esquivar-se. Pilatos tentou deixar o caso de Jesus na mão dos outros. Nós já lemos Lucas 18, 31, Eliasib. Procura aí, ou melhor, João 18, 31, é João 18, 31 e 19, 6 e 7. Está bem pertinho, dá para você ler o Senhor, dá para trabalhar, né? Glória a Jesus, trabalhar para o Senhor. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Amém? Agora 19, 6. Ao verem-no, os 6 principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, por eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então eles estavam ali, e Pilatos, nessa primeira tentativa, ele por 2 vezes, ele tentou deixar o caso nas mãos dos judeus. Ele tentou fugir da responsabilidade. Tomai, segundo a vossa lei. A nossa lei não permite a gente matar ninguém, né? Eles sabiam, eles conheciam a lei, onde estava escrito: não matarás. Mas eles queriam que fosse morto o Filho de Deus. Eles estavam quebrando a lei de Deus, que eles eram tão defensores. Eles estavam querendo a morte de Jesus. E Pilatos querendo empurrar para cima deles. E Pilatos tornou a dizer: tomai-o vós outros, crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Ele tem que morrer porque ele se declarou filho de Deus. Pilatos, ele quer deixar a decisão na mão dos outros, mas essa decisão era dele. Essa decisão também é sua. Minha mãe, quando ela não tinha aceitado o Evangelho ainda, ela muitas vezes falava do Evangelho para as pessoas lá na nossa cidade, e muitas pessoas diziam: mas você ainda não é. Ela dizia: eu não sou, mas meu filho é. A decisão não deve ser do filho para a mãe, mas deve ser da própria pessoa. Então nós vamos ver, meus irmãos, a segunda tentativa de Pilatos querendo se esquivar da sua responsabilidade. A segunda tentativa, Pilatos tentou transferir a sua responsabilidade enviando Jesus a Herodes. Lucas 23, verso 7. Ele tentou transferir a responsabilidade. Eu não vou me dizer, vou levar lá para Herodes para ver o que Herodes faz. Pilatos tenta mais uma vez se esquivar ao saber que Jesus era da Galiléia, da jurisdição de Herodes, e o remete a Herodes. Ele quer ficar livre de Jesus, livre da decisão. E Jesus é levado a Herodes. Vamos ver o que deu. Lucas 23, 7. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Ele mandou a Herodes, como dizer assim, Herodes que se vire, mas ninguém pode substituir você na sua decisão. Herodes devolveu. O negócio é com você, Pilatos. Não é comigo não, você que tem que decidir. Meus irmãos, e quantas vezes nós em decisões difíceis,
nós tomamos a decisão errada. Ninguém pode substituir você. Hoje você está muitas vezes confrontado pelo Filho de Deus. Você não pode ficar neutro. Você tem que se decidir por ele. Pilatos, vamos ver agora a terceira tentativa das 7. A terceira, Pilatos, ele tentou fazer a coisa certa, mas pela mão dos outros. Nós lemos no 18, no 39 e 40, quando ele diz assim, olha, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Nós vamos encontrar algo parecido em Lucas 23, 17, em Marcos 15, 6 e 9, em Mateus 27, 16 e 17. Pilatos, mais uma vez, ele se esquiva. Ele quer se esquivar da responsabilidade. Ele era um homem afeito a decisões. Ele era o governador. Mas quando se tratava do destino da sua própria alma, ele mostrou-se tímido, medroso, vacilante. Ele queria soltar a Jesus. Então ele lembrou-se de uma prática costumeira, soltou de um prisioneiro na época da Páscoa. Tem diversos prisioneiros. Nós sabemos que tinha 3 que iam ocupar a cruz, que era o ladrão da direita, o ladrão da esquerda e o salteador no meio. A cruz do meio não era de Jesus, ela seria de Barrabás. Mas quando eles disseram, solta Barrabás, eu costumo muito dizer isso, imaginar a situação de Barrabás. Barrabás está lá dentro da sua prisão, da sua cela, certamente preocupado. Quem é que não ficaria preocupado sabendo que vai ser morto numa cruz naquele dia, juntamente com mais 2 ladrões? Certamente ele estava andando para lá e para cá quando alguém chegou e... Barrabás, o homem chamado Jesus vai morrer no seu lugar. E o povo escolheu. Seria Barrabás mesmo, se Pilatos não tivesse sido indeciso. Pilatos tentou se esquivar com uma pergunta filosófica que ele fez ao próprio Jesus. João 18, o 37 e o 38, aliás. Nós já lemos, mas vamos ler novamente, que é bom ler, é bom novamente, 37 e 38 de João, capítulo 18. Então lhe disse Pilatos, logo tu, ó rei, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos que ele fez uma pergunta filosófica. O que é a verdade? Os filósofos dizem que cada um tem sua verdade, mas para a salvação não existe mais do que uma verdade. Jesus Cristo é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Pilatos tenta descartar Jesus com meias medidas. Esta é a quinta tentativa dele, com meias medidas. Vamos lá em Lucas 23, 16. Se Jesus era inocente, por que castigá-lo? Ele se revela ao mesmo tempo cruel. Vê aí, Lucas 23, 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei.
vou castigá-lo e vou soltar. Como dizer assim, não mato, mas mostra um pouco de perversidade, né? Pilatos revela-se ao mesmo tempo cruel. Pilatos repetidamente afirmou a inocência de Jesus, mas o seu problema era o medo de sustentar aquilo em que acreditava. Quantas pessoas leem a Bíblia, conhecem a palavra, são testemunhas muitas vezes até de milagres da sua vida, mas não tomam uma decisão, né? Então, Pilatos, ele queria passar o problema para os outros, ele queria agradar o povo com medo de um motim. Pilatos não perguntou isso é certo, em vez de perguntar, ele perguntou, isso é seguro? Isso é popular? Isso agrada ao povo? Nós precisamos de tomar decisões e de sustentar aquilo que nós cremos. Pilatos, agora nós vemos a sexta tentativa de Pilatos. Ele tenta isentar-se, procurando soltar a Jesus. No verso 12 do 19, que nós já lemos, diz assim, a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Li aqui João 19, o versículo 12. Então, amados, aqui nós vemos que Pilatos, ele tenta se isentar, procurando soltar Jesus. Pilatos tentou soltar Jesus 4 vezes. Ele sabe que Jesus é inocente. Ele sabe que Jesus é rei. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que as acusações contra ele são falsas, são motivadas somente por inveja, mas abafa a voz da própria consciência. Lá dentro dele, uma voz dizia, entrega a sua vida a ele. Pilatos, o que você vai fazer do Jesus chamado Cristo, Pilatos? Mas ele quis soltar, quando propôs Barrabás, pensando que a multidão ia querer, que crucificasse o Barrabás e não Jesus. Ele pensou que a multidão ia querer Barrabás, que era um salteador, mas ele quis soltar a Jesus quando perguntou de novo, qual dos dois quereis que eu vos solte? Quis saber, quis soltar Jesus pela 3ª vez quando perguntou ao povo, que farei então do Jesus chamado Cristo? Lá em Mateus 27, 22. Quis soltar Jesus pela 4ª vez quando perguntou, que mal ele fez? E João, ele relata que Pilatos, quando tomou consciência que Jesus era o Filho de Deus, procurou soltá-lo, como nós lemos agora há pouco, em João 19, 12. E a 7ª tentativa, Pilatos finalmente esquiva-se da sua decisão. Vamos lá em Mateus 27, 24, lavando as mãos, como tirando de si a responsabilidade. Pilatos tenta jogar sobre os judeus a responsabilidade da sua covardia. Ele tenta julgar sobre o povo, pelo que o povo escolhesse, e quando ele viu que ele não tinha o que fazer, lê aí, Mateus 27, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue justo, fique o caso convosco. Agora eu pergunto, Pilatos estava inocente? Não. Pilatos estava consciente. A sua esposa teve aquela revelação, aquele sonho de Deus, e veio dizer, olha, eu sofri muito à noite por causa
do sangue desse justo. Mas ele então, o que ele fez? Ele tentou jogar sobre eles a responsabilidade da sua covardia. Ele mandou trazer uma bacia com água e lavou as mãos. Nem toda a água do oceano pode lavar as mãos do sangue inocente de Jesus. E ela também não pode lavar as mãos daquele que tem rejeitado Jesus. Elas estão sujas de sangue, porque está rejeitando Jesus. A tradição diz que Pilatos passou a vida toda com paranoia de lavar as mãos. Acredita-se